Aqui a gente está dentro do palácio que a gente estava vendo no Palácio Médici, da família Médici Riccardi, feito por Michelozzo Michelozzi. E a gente estudou no passado, da história antiga, onde as casas sempre tinham um pátio central, né? Isso continua a acontecer, mesmo não sendo mais aquela característica que a gente estudou, né? Tanto na Idade Média como na Idade Antiga. As casas eram fechadas por fora e abertas para dentro. Aqui no homem moderno, já começa a ter, né, a condição dessas casas terem uma abertura, suas janelas, o homem pode olhar, a vida começa a ter um sentido diferente. Mas aquela cultura dos espaços internos, eles continuam havendo, então há sempre um pátio central, ele é um lugar de destaque, recebe colunas e ele é sempre circulado, né, com colunas, arcos, há uma valorização desse espaço, mas sabe-se que a vida aqui agora, ela tem muito espaço para olharmos para fora, então ela não tem mais aquela característica de fechado por fora e aberto para dentro, ela é aberta por fora e aberta para dentro. Esse é outro pátio, né, a parte interna do Palácio Ducal da cidade de Urbino, do arquiteto Luciano Laurana, e a gente percebe, né, o pátio, né, todo contornado por colunas, arcos, a correspondência de janela é tudo organizado, para cada arco, a janela que corresponde em cima. E a gente tem a medida dos pavimentos, o primeiro maior, o segundo menor, o terceiro menor ainda, da mesma forma que a gente estudou. Há um grande retorno das construções das basílicas, que eram características de Roma, antes de haver, né, a tomada do Império Romano do Ocidente, para que surgisse depois, né, as grandes igrejas que estudamos no período bizantino, românico e gótico. Então, para ter a identidade, né, daquela estrutura arquitetônica europeia, e aí eles retomam os tipos construtivos, aí surgem muitas basílicas de novo. Uma nave central com naves laterais, né, divididas por colunatas, o teto em forro. Aqui a gente tem a planta e a cobertura da Basílica de São Pedro no Vaticano. Aqui já no Cinquecento, onde a gente já não tem mais Florença como o centro de desenvolvimento do Renascimento, onde a gente tem a cúpula, né, de responsabilidade do artista Michelangelo. As plantas do período renascentista, elas, né, podem ser em cruz latina ou em cruz grega, né? Mas a cúpula é uma grande marca também nesse período. E a gente tem as capelas radiais, que a gente já conhece, né? Nave central, transepto. Então ela segue dentro desse estilo. O detalhe então da cúpula que Michelangelo apresenta, né? A gente viu que a primeira em Florença com Brunelleschi, no Duomo de Florença, e essa segunda do Michelangelo da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então a gente tem a vista externa, né, e tem a vista interna, ela é revestida com mosaico dourado, por isso que a gente fala que ainda restou uma influência bizantina, sarracena, ou moura, como eles falam, né? Então a gente tem ainda essa influência, mas a gente já tem um processo construtivo diferenciado, uma organização diferenciada, geométrica, como a gente estudou. Então a gente viu que o Renascimento ele tem, né, o seu berço ali na Itália, principalmente Florença, depois ele passa para Roma, e aí grandes partes se interessam, né, pelo novo estilo que estava acontecendo, estava se desenvolvendo. Então a gente vai ver um pouquinho agora como algumas localidades absorvem a estética. Aqui na França, por exemplo, a gente está no Castelo de Chambord, a gente vê que a ideia, né, da base do edifício com seus 3 pavimentos, maior, menor ainda, correspondência de janela, organização geométrica, né, a gente já vê uma eliminação do uso excessivo de ornamentos. Então ele absorve aquele corpo, né, que a gente fala horizontal,
É importante a gente falar isso porque a gente vem de uma herança da Idade Média do verticalismo. Aqui então a gente já passa para a questão no horizontalismo, no sentido também de que o homem aqui ele vai alcançar novos horizontes. Isso tem também um grande conceito, né, por trás. Uma nova cultura está se estabelecendo. Aqui no caso a gente tem um castelo, então a gente tem toda a cobertura do castelo diferente de um palácio, diferente de uma igreja, né? Ele tem torres, tem pequenos teatros, tem algumas funcionalidades que dão ao castelo esse tipo de acabamento. Mas o corpo, né, da edificação, a gente vê que ele absorveu bem toda a nova estética passada pelos renascentistas. Para a gente observar isso um pouco mais de perto, a gente tem algumas imagens da parte interna do edifício, onde a gente vê também que ele tem um pátio interno, né, que ele é todo cercado por arcos, colunas, a correspondência de janela, que faz essa organização geométrica que a gente fala. Dentro da França ainda, a gente vai para o Museu do Louvre, que, né, antes de ser museu, ele era a habitação do rei. Né? Rei Sol morou aqui, a gente vai estudar já no Renascimento. Então ele tem uma primeira etapa da construção, que foi construída no século XVI, que é chamada Ala Lascaux, Lascaux em referência ao nome do arquiteto, né? Onde a gente vê nitidamente o entendimento do que o Renascimento estava propondo. A gente tem uma planta que a gente fala centralizada, ela tem uma valorização no centro, né, onde há nitidamente a entrada. A gente tem correspondências de janela, a gente tem o arco de 180 graus, a gente tem as colunas, né, que fazem divisão entre os arcos, e a gente tem um frontão, que a gente sabe que o frontão é aquele triângulo lá em cima da cobertura, da parte central, que era resultado das duas águas dos templos gregos. Né? Então ele mistura ali um pouco, o horizontalismo é bem presente também. Então ele traz nitidamente no início, né, uma absorção de toda a estética, de todas as novas propostas que o Renascimento trazia. A gente olha e não identifica mais, né, aquele acúmulo de ornamentos que o gótico deixou, né, impregnado em nossos estudos no passado medieval. Então agora a gente vê uma limpeza, uma organização, uma simetria, toda essa forma, né, de apresentar os edifícios dessa maneira mais clara. Coloquei essas duas imagens para a gente perceber bem, tá vendo? A gente tem aqui na imagem de cima, na lateral direita, a Ara Lascaux que a gente estava estudando, depois a gente já vai estudar no Barroco a Le Mercier, que ele já vem com novos efeitos decorativos. Então, né, a gente vai ver que a França, ela adota bem o sistema, né, e a gente vai ver que o Louvre, ele foi construído em duas etapas, então ele tem ali, né, dois períodos artísticos na sua composição. Bom, diferente da França, a Espanha, ela não absorve, né, o Renascimento puro, como veio da Itália. Tanto é que aqui o Renascimento na Espanha, ele é chamado de estilo plateresco. Faz uma referência aos ourives que trabalhavam as joias, as pratas, faziam as filigranas, que a superfície das suas construções, elas adotavam um pouco esse aspecto das suas joias. A gente tem que fazer um parênteses aqui, porque quando a gente estuda principalmente Espanha e Portugal, a gente vê que eles ficaram muito tempo sob domínio árabe, sob domínio mouro, e eles não perdem essa estética, quase uma estética gótica mesmo, né? Então eles vão absorver às vezes o Renascimento no sentido de fazer os pavimentos, fazer aquelas correspondências, mas eles não vão abrir mão do ornamento. Então quando a gente se referir ao Renascimento na Espanha, a gente já sabe que aqui a gente tem um nome específico chamado de estilo plateresco. Né? Aqui é a fachada de um colégio, São Gregório, em Valladolid, na Espanha.
A parte interna desse colégio, a gente vê as colunas, eles não adotam aquelas estéticas que a gente estudou clássica, né? Você vê que o corpo da coluna é aquela coluna toda torcida, que a gente fala de coluna salomônica. A gente vê lá em cima até as gárgulas. Então ele faz até o pavimento maior e menor e faz as correspondências de janela. Abre mão do arco gótico, em ogiva, mas ele ainda mantém, né, um excesso de ornamento que traz para a gente, né, um cuidado todo especial para estudar o Renascimento quando estiver dentro da Espanha. Um pouco mais próximo para a gente ver os detalhes, né, do corpo da coluna todo torcido, na imagem superior, as gárgulas, a riqueza dos ornamentos que são feitos com guirlandas, sobreposição de vegetação. Aqui a gente vê, né, a figura do rei, da rainha, os arabescos. Então tudo isso faz parte desse estilo chamado estilo plateresco, que é o Renascimento dentro da Espanha. Na Espanha ainda, que a gente tem a fachada de uma das universidades mais antigas que a gente tem do Ocidente, da cidade de Salamanca, e a gente percebe, né, esse estilo plateresco que a gente fala, que é esses ornamentos, esse rico detalhe, isso é tudo feito em pedra, depois ele é sobreposto, né, sobre as paredes. A gente vê lá em cima os ornamentos como se fossem pequenos pináculos, que deixa evidente para a gente que todo o Renascimento na Espanha ele teve ainda, né, a grande diretriz da cultura moura, que ficou sob grande influência muitos anos na Espanha e em Portugal. Em Salamanca temos também a Casa das Conchas, né, onde a gente tem o ornamento de várias conchas, que ele é todo, né, decora toda a fachada da casa, criando esse relevo, tudo feito em pedra, cria um aspecto único, né, na apreciação da casa, onde o seu proprietário ele era o símbolo, né, das conchas dos peregrinos do caminho de Santiago de Compostela, e aí ele viu nessa força estética, né, algo que desse uma identidade à sua casa.